tempo de graça, tempo de responsabilidade, tempo de refazermos esta caminhada prática de um cristianismo que não aponta os dedos, mas de um cristianismo que sai a anunciar que todos devemos ser samaritanos, no sentido do bom samaritano, anunciar que a vida é bela, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, existe na vida um centelho da graça de Deus, existe na própria vida e em si mesma um anúncio silenciado nos nossos corações, mas que ganha vida com as nossas atitudes. E aí Deus nos coloca diante do Evangelho de hoje, diante da primeira leitura, diante dos Salmos. Vamos começar pelo Evangelho. Deus chama de maldito quem não visita um preso, porque chama de bendito aquele que visita. Deus chama de maldito quem não dá de comer a quem tem fome, e chama de bendito e merecedor do céu aquele que o faz. Maldição e bênção, elas não se confundem mais com atitudes que estão ligadas à magia. Eu vou repetir. Maldição e bênção não são atitudes que estão ligadas à magia, mas maldição e bênção são adjetivos de quem vive como cristão e de quem não vive. Eu vivo recebendo lá no confessionário, no gabinete onde o padre atende, pessoas que dizem assim: padre, eu arrumei um emprego e cheguei lá, parece que uma pessoa não olhou direito para mim. E à medida que aquela pessoa não olhou direito para mim, me falaram que ela mexe com outra religião. E aí dali em diante tudo começou a dar certo, a dar errado. Tudo que dava certo começou a dar errado. Meu casamento acabou, meu nananana acabou, tudo isso acabou, está tudo errado, perdi o emprego, padre. O que eu faço agora? O senhor reza para mim, porque aquela pessoa fez uma maldição na minha vida. E aí eu pego esse texto, quando Jesus deixa muito claro o que é bênção e o que é maldição. A maldição é, portanto, uma atitude de vida muito clara, não viver as obras de misericórdia. Enquanto a bênção é uma atitude de vida muito clara, viver a misericórdia de Deus, ultrapassar a nossa naturalidade. Porque o natural é vingativo. Olha o que a gente tem feito com a natureza. Eu nem sou dos mais ecológico-patas, porque existe uma transformação natural, a gente está a caminho, daqui a alguns milhões de anos, a uma nova era glacial, enfim. A gente está interferindo muito rapidamente nas mudanças climáticas, isso é verdade, o Papa afirma isso, e o Papa afirmando é a própria igreja afirmando, mas existe também uma vingança muito feroz da natureza, porque a natureza não perdoa. A gente tem visto isso nas grandes cidades. Não são culpadas as pessoas que lá estão instaladas, mas as pessoas que abusam muitas vezes deste jeito da gente povoar as cidades, porque quando chega a chuva vai lá e quer ocupar o espaço dela, o espaço da natureza. Por que o padre está dizendo isso? É apenas um exemplo, que a natureza não perdoa, mas nós não somos naturais. Ontem a primeira leitura disse isso. Nós não somos apenas filhos da natureza, nós não somos animais racionais, como muitas vezes a gente aprende, não.
nós somos seres espirituais, porque o Senhor soprou sobre as nossas narinas, depois de nos ter formado pelo barro, depois de ter nos criado, e sobre as nossas narinas Ele fez um ruá. A palavra grega, aliás, grega não, hebraica, que quer dizer o sopro, a grega é pneuma. Lembra o sopro. E aquele sopro, e com aquele sopro nós ganhamos uma liberdade. E os nossos primeiros pais usaram mal essa liberdade. Diz a palavra de Deus no Gênesis, nesta visão mítica da criação, de uma visão de fé da criação, que Deus tendo nos dado a liberdade, Deus tendo nos dado inteligência, nós usamos mal a liberdade, a inteligência, e portanto fizemos da nossa consciência moral, fizemos da nossa consciência interior, a consciência que guia as nossas atitudes, entortar-se, porque quando Deus criou, viu que tudo era bom. Mas nós começamos a ser inimigos do bom. E o maior inimigo do bom é aquele que se acostuma. É aquele que continua do jeito que está. É aquele que, quantas vezes eu falo aqui, sofre o mal da Gabriela. E continua respondendo mais à sua natureza animal do que à sua natureza espiritual. E a gente liga o automático e tem que desligar esse automático na quaresma. Tem que revisitar as nossas atitudes. Nos perguntamos, hoje eu gerei bênção ou eu fui maldição? Eu, em vez de estender a mão, recolhi e cruzei os braços. Eu, em vez de lavar e ter, Paulinho, uma bacia que representa o lava-pés, preferi uma bacia igual, mas agi como Pilatos. Jesus lavou os pés, mostrando a responsabilidade. Pilatos, com uma mesma bacia, lavou as mãos, dizendo, isso não me interessa. Qual bacia você usa? Vai mudar? Não. O que vai mudar é o que você faz com a bacia da sua vida. Você lava as mãos ou você lava os pés? É isso que a palavra está nos dizendo. É isso que nós seremos cobrados quando o Senhor assentar no seu trono, porque agora é tempo de misericórdia e de perdão, hein? Agora o padre está lá à espera da tua confissão, porque você tem que parar com esse negócio de religião de streamer. Streamer é aquele negócio de internet, né? Hoje tem um monte de gente que é religiosa de streamer, né? É religioso porque acompanha o Padre Márcio no YouTube, porque assiste a missa da Rede Vida todo dia. Não, essa não é religião de bênção. Essa ajuda a religião a ser bênção. É um instrumento, essa tela que você tem aí, porque a vida que você tem que viver está para depois desta tela. Está para depois do que aqui é servido, inclusive para quem está de carne e osso aqui. É essa vida que Deus espera de nós. É essa construção de bênção na prática que Deus quer arrancar do nosso coração, que muitas vezes está dilimido pelo pecado, diminuído pelo pecado, mas que se acostumou com isso, se acostumou com o bom e, portanto, criou inimizade com o melhor, se acostumou com uma religião que não para nos seus preceitos, não para na missa dominical, não para no estar bem casadinho na igreja, não para na confissão, não para no dízimo, não para nas ofertas que a gente faz, mas de uma religião que constrói a bênção, quando é uma religião que olha os pobres,
não interessa se ele é vagabundo, se ele não é, que vai no bandido e aprisionado, não querendo saber se ele é condenado ou não. Uma religião que cobre o nu, não sabendo se às vezes ele ficou nu por causa do carnaval, entende? Mas uma religião que propõe a bênção, porque essa bênção nasceu antes de nós. Quando aquele sopro nos uniu a todos em nossa humanidade, desde toda a criação, como vai dizer o texto, o Senhor já nos preparou o seu reino, mas ainda não sentou no trono para nos julgar. Então a nós não cabe julgar, cabe exortar. Está muito claro na primeira leitura, exorte, porque se você não exortar, você que vai pagar pelo pecado do outro. Julgar não. O dia que eu sentar no trono, eu vou julgar. E aí eu vou dizer, pelas atitudes, quem vai estar à minha direita e quem vai estar à minha esquerda. Então, são vários compromissos que a liturgia nos impõe hoje. São compromissos vitais. São compromissos que a gente tem que dizer, eles não podem começar no outro, mas tem que começar em mim. Eles não podem e não devem quebrar o coração do outro, porque o coração do outro, o coração do outro, que o outro quebre. Nós temos que nos colocar debaixo dessa autoridade agora, que é Jesus Cristo. E que ainda não sentou no trono para nos julgar, mas que está a nos amar, a nos tocar profunda, mas severamente, a retirar do seu peito chagado, o seu coração chagado, para que cada um de nós possamos entrar nesse seu coração e sermos curados de todo o pecado. É este o tempo que separa esses 40 dias de misericórdia. Esses 40 dias que os catecúmenos usavam na antiguidade para tacar a cinza sobre as suas cabeças, esmolar no meio da rua, porque justamente queriam ser como nós, batizados. E a igreja aprendeu. E hoje nós somos repreendidos quando não vivemos o que aqueles homens, os catecúmenos e as mulheres faziam naqueles 40 dias para serem aceitos no batismo, que já nos lavou desde nenezinhos, a maioria de nós. E hoje, proclamar a bênção ou a maldição, estar à direita ou à esquerda de Jesus, é só um aviso para o dia em que disso seremos cobrados, porque agora de novo Deus abre o seu coração, coloca o seu coração nas nossas mãos, para que a gente possa colocar o nosso coração diante dos seus. Abre este tempo de graça maravilhoso, para que eu possa sim ser mais uma vez a minha 41ª quaresma, mais uma vez ser lembrado do seu amor, ser lembrado que Ele ainda não sentou no trono para me julgar, e ser lembrado do que é possível viver para viver a bênção, como é possível agir para agir na bênção, como é possível viver um tempo de graça e de perdão e de misericórdia, porque eu vivo, tenho uma atitude de bênção. Vamos ficar de pé e vamos rezar um pouco. Senhor Jesus, vamos rezar com auxílio dessa canção, dizendo: Senhor, nós não queremos ser iguais. Renova-me para que quando eu estiver diante do trono do julgamento, eu seja aquele ou aquela
que é confundido com a ovelha e não com o cabrito. Aquele e aquela que durante a vida soube amar para além da sua natureza, soube olhar para a sua natureza, dizendo: Deus vê que isso é bom, mas eu posso ser melhor, na mesma graça de Deus. Abra seu coração agora e feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser mais santo. E por isso eu me visto de uma cinza espiritual, lembrando a minha limitação e aquebrantando a minha natureza pecadora com a tua graça, Senhor. Por isso renova-me, Senhor. Põe a mão no seu coração agora e diz: Senhor, meu Deus, eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti.